privilégio para nós esta manhã estarmos aqui na presença do Senhor para juntos adorarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Já quero deixar aqui a minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio que Ele tem nos concedido de estarmos aqui esta manhã. Agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor Arnóbio, a nossa irmã Tônia, nossa coordenadora geral aqui do campo de Rio Largo, que tem nos facultado a oportunidade de estar aqui esta manhã. Assim também como as dirigentes do ciclo de oração, a nossa irmã Jeane, a nossa irmã Gessina, a nossa irmã Márcia e também a nossa irmã Érica Malta. A toda o Doadril, as intercessoras, né, o irmão Kennedy e as princesas da comunicação, que tem nos dado a oportunidade de esta manhã estar pertinho de você, aí onde você está. E também agradecer a Deus pela tua vida, que tirou um tempo esta manhã para permitir que entremos na sua casa para levar as boas novas do Senhor. Já quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Você que pode, na sua casa, e tem o exemplar da Bíblia pertinho de você, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com os seus bens. Estamos com o tema Mulheres Autênticas, Cristão Autêntico. E quando eu me deparei com essa passagem, eu estava meditando, o Senhor trouxe o meu coração em falar esta manhã sobre estas mulheres. Mulheres essas que foram autênticas, que em seu tempo, elas escolheram ofertar a sua vida para servir ao Senhor Jesus. E quando se fala de servir, logo vem em nossa mente que precisamos deixar algo. Porque nós não podemos servir ao Senhor carregado de bagagem. Então, para a gente servir ao Senhor, a gente precisa disponibilizar tempo para fazer o serviço do Senhor e fazer com excelência. Porque o Senhor, Ele disse que não foi nós que nos escolhemos, mas Ele que escolheu a nós. Então, se Ele nos escolheu, nós temos que trabalhar para Ele com excelência e disponibilizar para o Senhor o nosso tempo. E quando eu me deparei com essa passagem, quando diz que o Senhor Jesus, Ele andava de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. Muitas pessoas apenas observavam Jesus e os seus discípulos na sua caminhada. Mas por trás de todo aquele trabalho, havia mulheres que serviam ao Senhor. Servia ao Senhor com a sua vida e também servia com os seus bens, irmã Adina.
E servir ao Senhor, como eu falei, a gente precisa somente fazer a obra do Senhor com excelência. E é bem verdade que nós vivemos em uma correria do dia a dia, com casa, com marido, com os filhos, e o que mais a gente quer é tempo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E por mais que a gente corra o dia todo, todos os dias, o que nos falta é tempo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa correria do tempo, a gente acaba aqui priorizando algumas coisas e deixamos de lado o servir ao Senhor Jesus. E a gente acaba priorizando o trabalho, a família, os amigos, o lazer. Mas você pode me perguntar esta manhã e dizer, mas irmã Rani, tudo isso é importante na nossa vida. E é bem verdade que é. Porque o trabalho é dele que a gente tira o nosso sustento, né assim, irmã Gessina? A gente precisamos do trabalho para se sustentar, para suprir a necessidade da nossa casa, para suprir a necessidade da nossa família. A família também ela é importante, porque é nos braços da nossa família onde a gente recebe o aconchego, onde nos momentos difíceis a gente corre para se refugiar. Porque não tem coisa melhor do que no momento mais difícil você contar com a sua família. E a gente sabe que nos momentos mais difíceis, as únicas pessoas que estão conosco é a nossa família, os parentes próximos. Então a família ela é importante para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Priorizamos também os amigos, porque é nas horas mais difíceis que a gente conhece o verdadeiro amigo. É nos momentos, irmã Lúcia, de escassez, que eu e a senhora, a gente conhecemos os verdadeiros amigos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E também acabamos priorizando também o lazer. Mas o lazer é importante? Claro que é importante para as nossas vidas. Afinal, às vezes a gente trabalha a semana inteira e a gente tem que tirar um dia para descansar. O próprio Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente vamos ver o Senhor, Ele, no processo de criação, o Senhor, Ele diz com o poder da sua palavra, Ele diz, haja. Aleluia, glória a Jesus. E tudo acontece. Mas no versículo 26, nós encontramos o nosso Deus colocando a mão na massa. Quando ele diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem. Aleluia. A gente vê o Senhor pegando ali, olha, aquele barro. E começa a fazer o homem com todos os seus detalhes. E a gente vê o Senhor, Ele colocando naquele barro os seus detalhes. E a gente sabe que o trabalho manual, ele requer tempo para que a obra-prima fique completa. Nós sabemos que as pessoas que trabalham como artesão, ela dedica um tempo para trabalhar, porque as suas peças são únicas. E o processo de criação de Deus para comigo e para com você foi único, porque somos diferentes. Temos personalidade diferente, gênios diferentes, mas nós somos particular para com Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que tendo o Senhor terminado o homem, terminado a criação, Ele faz o quê? Ele descansa. Então o lazer ele é necessário para as nossas vidas. A gente só não pode esquecer que eu e você fomos chamados para servir. E quando o Senhor, Ele nos chama para servir, tudo isso que priorizamos, o trabalho, a família, o amigo, o lazer, a gente não pode colocar como prioridade.
E eu vejo nessa passagem essas mulheres colocando o Senhor Jesus e o ministério de Jesus como prioridade. O texto diz que elas serviam ao Senhor. E em seguida ele diz, elas serviam com os seus bens. Elas ofertaram a sua vida, mas também estava patrocinando o ministério de Jesus. E quando a gente fala de servir ao Senhor, a gente vemos muitas pessoas se colocando diante de Deus e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, trabalha conforme a tua vontade. Mas quando o servir a Jesus, ele exige que você renuncie a alguma coisa, aí você dá um passo para trás. Porque você quer servir ao Senhor, mas você não quer servir por inteiro. E aquelas mulheres, elas serviram ao Senhor por inteiro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto diz assim, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, vocês já pararam para pensar como era a vida de Maria Madalena? Aleluia, glória a Jesus. Como era a vida daquela mulher antes de Jesus ter um encontro com ela? E você vai entender porque eu estou dizendo que Jesus que teve um encontro com ela. A vida daquela mulher era uma vida destruída. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o que esperar de uma pessoa que já não tem mais nas suas mãos o controle da sua própria vida? A Bíblia diz que Madalena, ela era possessa de demônios. E uma pessoa que é possessa de demônios, ela já não tem mais o controle da sua vida, irmã Quitéria, em suas mãos. Ela vive conforme aquela força que está dentro de si, que é maior do que ela. Aleluia, glória a Jesus. E para você ter uma pálida ideia de como é a vida de uma pessoa que é possessa de demônio, a Bíblia vai relatar que quando Jesus ele chega lá em Gadara, ele se depara com um homem endemoniado. Aleluia, louvado seja Deus. Um homem endemoniado que ele não tinha consciência de si. O texto diz que aquele homem, ele andava nu. Aleluia. E quando uma pessoa ela perde a consciência de se está nu ou se está vestido, já está dizendo aquela pessoa ela não tem noção de si. Ela não sabe nem aonde ela está. E o texto detalha que este homem que o Senhor encontra lá em Gadara, ele habitava nos sepulcros, ou seja, aquele homem ele já não estava mais no seio da sua família. Eu não sei se a sua família o rejeitou, ou se a sua família, de tanto ter tentado ajudar ele, acabou se esquivando. Mas o fato é que aquele homem, ele já não vivia mais no seio da sua família. O texto diz que ele habitava em sepulcros. E que ele já teve até em cadeias, mas que os grilhões não puderam segurá-lo. Tamanha era a força do que movia aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele chega em Gadara, que ele se depara com aquele homem, os demônios sabiam que quem estava vindo ali era o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto diz que aquele homem, ele cai em terra nos pés de Jesus e pergunta: que tenho eu contigo, Filho de Deus? Os demônios, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então até os demônios
que estão tomando conta de algumas vidas, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas o poder que aquele demônio tinha sobre a vida daquele homem não foi o suficiente para suportar o poder de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor libertou aquele homem. Aleluia. E de imediato aquele homem quis seguir a Jesus, mas Jesus o impediu. Ele disse não. E sabe o que eu acho lindo? É que aquele homem, ele volta para a sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele volta para o seio da sua família. E diz o que foi que aconteceu. Eu creio que aquele homem chega dizendo, acho que quando aquele homem vai chegando, que a sua família vê aquele homem vestido, eles olham um para o outro e dizem, oxi, mas quem vem ali não é fulano? Como pode isso? E ele chega testemunhando o que aconteceu na sua vida. E eu quero acreditar que a vida de Madalena era semelhante à vida deste homem. Era uma mulher que não tinha credibilidade diante da sociedade, que era rejeitada, aleluia, glória a Jesus, e que talvez passasse até desapercebido. Porque muitas das vezes quando a gente está caminhando na rua, que a gente se depara com alguém que é usuário de drogas, ou com alguém que está ali deitado na sarjeta, houve um processo para aquela pessoa chegar até aquele estágio onde ela chegou. Tem muitas famílias que hoje lutam pela recuperação dos seus entes queridos. E a gente vê isso nos pedidos de oração. Quando a gente vê pedidos de socorro para que o Senhor liberte, para que o Senhor livre da opressão. Aleluia, glória a Jesus. São famílias desesperadas, querendo que o Senhor liberte o seu ente querido, que transforme a vida dele, que transforme a vida dela. E eu quero acreditar que a família de Madalena também fizeram a mesma coisa. Só que o que estava dentro dela era maior do que as suas próprias vontades. Aleluia. E eu quero acreditar que, como Maria Madalena, ela não estava em si, ela não foi até o encontro de Jesus, mas foi o Senhor Jesus que foi até o encontro dela. Porque quando o Senhor, Ele te escolhe, não precisa você se chegar ao Senhor, Ele mesmo vai ao teu encontro, porque aqueles que o Senhor, Ele tem chamado, Ele se responsabiliza, mesmo as pessoas olhando para você e não dando nada por você, mesmo as pessoas olhando para você e julgando que você não é capaz de estar onde você está. Mas o Senhor é aquele que escolhe, e quando Ele escolhe, está decretado e ponto final. Para o Senhor trabalhar na minha e na tua vida, para o Senhor me escolher e te escolher, Ele não precisa da opinião de ninguém. Então, para o Senhor libertar Maria Madalena, Ele não pediu a opinião de ninguém, Ele simplesmente foi lá, teve um encontro com ela e libertou. Aleluia, glória a Jesus. Maria Madalena, naquele momento, ela estava retomando a sua vida. Aquilo que tinha ficado estacionado, aquilo que tinha ficado para trás, ela agora ia tomar posse. Ela disse, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida. E Maria Madalena, ela poderia ter escolhido voltar para a sua família. Porque o fato é que ela tinha família. O texto ele não diz, mas ela tinha família. Mas ela escolheu ofertar para o Senhor a sua vida. Eu quero acreditar que Maria Madalena, ela disse assim, eu perdi tanto tempo, porque agora todo o tempo que eu tiver, eu vou ofertar para o Senhor Jesus.
E naquele momento, Maria Madalena, ela tomou uma decisão de servir ao Senhor, independente do que fosse acontecer. Faça uma escolha esta manhã. Escolha servir ao Senhor, independente do que acontecer. Independente de como está a sua vida. Independente como as pessoas à sua volta lhe rotula. Escolha servir ao Senhor e servir com excelência. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja Deus. Nem todos que estão na casa do Senhor têm disponibilizado o seu tempo para servir a Deus. Tem colocado outras prioridades antes do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A gente temos um exemplo muito claro na Bíblia. Aqui em Lucas, no capítulo 7, no 36, a Bíblia vai dizer que um fariseu chamado Simão, ele convida Jesus para ir à sua casa. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele adentra na casa de Simão. E uma mulher anônima, que é apenas rotulada aqui como pecadora, ela sabe que Jesus vai estar ali na casa de Simão, o fariseu. E eu quero acreditar que aquela mulher, ela disse: eu não posso perder a oportunidade de adorar a Jesus. Mesmo que eu não tenha sido convidada para entrar nesta casa, eu não posso perder a oportunidade. E o texto diz que essa mulher, ela leva um vaso de alabastro. E todos sabem que o vaso de alabastro era algo raríssimo e caro. Nem todo mundo podia comprar. Então eu imagino que aquela mulher, ela juntou as suas economias, comprou aquele vaso de alabastro e disse: eu vou ter com Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E o texto diz que aquela mulher, quando ela chega na casa de Simão, que ela se depara com Jesus, ela se joga nos pés do Senhor. Isso é tão lindo, irmãos. Se jogar nos pés do Senhor. Reconhecer que só Ele pode. Reconhecer que somente em suas mãos está todo o poder. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher, ela se joga nos pés do Senhor Jesus e começa a regar os seus pés com as suas lágrimas. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela começa a regar, a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Irmão, adorar o Senhor como esta mulher adorou, com total entrega, não é para todo mundo, não. É para aqueles que reconhecem que Jesus é o único, que reconhece que Ele é o Filho de Deus. Aquela mulher, ela não se importou com quem estava ali, porque o fato é que Jesus, como a gente falou aqui no capítulo 8, Jesus, ele não andava só, andava os 12, as mulheres que serviam a Ele, e outras pessoas também andavam e seguiam Jesus. Uns para ser tocado pelo seu poder, para conseguir a cura, a libertação. Outros para se alimentar, porque o fato é que onde Jesus está, tem bonança, tem suprimento. Aleluia, onde Jesus está, não há escassez. Então muitos seguiam Jesus para isso. Então eu quero acreditar que tanto dentro da casa de Simão o fariseu, quanto ao redor da sua casa, estava repleto de pessoas. E aquela mulher, ela não se importou se ela estava sendo convidada,
Ela simplesmente entrou e disse: eu vou ofertar ao Senhor o que eu trouxe de melhor. E naquele momento, o melhor daquela mulher não era aquele vaso de alabastro, irmã Jeane. O melhor daquela mulher era a sua adoração. Aleluia. E o texto vai dizer que enquanto aquela mulher, ela regava os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos, e as pessoas observavam Simão dentro de si, porque o texto diz que ele, dentro de si, ele não contou para ninguém, ele não disse para ninguém, ele dentro de si, ele julgou se Jesus realmente era filho de Deus. Aleluia. E ele disse assim: se esse fora filho de Deus, ele saberia qual é a mulher que lhe tocou. E dentro de si ele diz: é uma pecadora. Mas o Senhor Jesus, Ele me conhece e Ele te conhece. E esta manhã, o Senhor Jesus, Ele diz que te escolheu. Louvado seja Deus. Ele não te escolheu pelo que as pessoas pensam de você. Ele te escolheu pelo que você tem para ofertar a Ele. E não é oferta financeira, não. É oferta com a sua vida. Que a melhor oferta é aquela que você entrega para o Senhor de totalidade. Se entrega sem deixar pedaços, mas se entrega por completo ao Senhor. É essa oferta que o Senhor, Ele quer de mim e de você esta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o texto diz que o Senhor Jesus, Ele se vira para Simão, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele sabe o que eu e você pensa. Ele sabe o que deseja o meu e o teu coração. E naquele momento o Senhor, Ele pôde saber, ou melhor, Ele sabia o que Simão havia pensado no seu íntimo. E Ele diz assim para Simão: olha, Simão, uma coisa eu tenho para te contar. Havia 2 devedores. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eles deviam a um mesmo credor. Um devia 500 dinheiro e outro apenas 50. Mas o credor, ele perdoou a dívida de ambos. E você olha para Simão e diz bem assim: qual você julga que ele amou mais? E Simão, usando a lógica, ele olha para o Senhor Jesus e diz: ah, Senhor, aquele que mais ele perdoou. Aí ele disse: julgaste bem, Simão. Aí o Senhor começa a dizer para Simão o que eu e você temos que fazer quando recebemos o Senhor na nossa casa. E ele diz assim para Simão: olha, Simão, vê tu esta mulher? Ele diz: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Aleluia. Tu não me recebeste com ósculos santos, que era um costume que eles tinham de beijar na face. Que ele disse: tu não me recebeste com beijo. Tu não me recebeste como eu merecia ser recebido. Mas esta mulher, desde o momento que eu entrei na sua casa, ela não parou de regar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Aleluia. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa mulher me ungiu os pés com unguento. Ele disse: olha, tu não me ofertaste o teu melhor, mas essa mulher me ofertou com o melhor que ela tinha. E eu pergunto para você esta manhã: o que você tem ofertado ao Senhor?
O Senhor, Ele não quer a tua oferta em espécie. É necessário? Sim, é necessário. Porque nós sabemos que a igreja, ela é sustentada com as ofertas. E a igreja, ela tem contas sim para pagar. E é necessário que você oferte também. Mas esta manhã o Senhor está pedindo a tua oferta por completo. A tua oferta de adoração. E aquela mulher, ela ofertou ao Senhor o que ela tinha de melhor. E o Senhor, Ele continua falando com Simão e diz assim: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Aquela mulher era conhecida aqui na Bíblia como uma mulher pecadora. E para uma mulher ter o título de pecadora, era algo muito forte. Aleluia. Mas ele disse, naquele momento, todos os seus pecados estão perdoados. Porque ela não amou pela metade, ela muito amou. Então só quem ama a obra do Senhor, ele se entrega por completo. Ele se entrega sem ver benefícios em troca. Ele se entrega porque o que o Senhor tem reservado para você é maior do que os nossos olhos podem imaginar. E não são riquezas terrestres. Mas ele disse assim: eu estou indo preparar um lugar para vocês. E ele ainda disse mais: porque onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Mas para você alcançar esta promessa que o Senhor Jesus, Ele deixou no dia que Ele foi aos céus, você precisa se entregar para Ele. E se entregar com totalidade. E foi o que essas mulheres fizeram. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres que não relata aqui na Bíblia, elas fizeram. Essas mulheres tinham família. Joana e Susana, elas tinham família, porque a Bíblia diz que ela era esposa do procurador de Herodes. Mas em certo momento da sua vida, ela deixava a sua casa, ela deixava a sua família e seguia a Jesus. Então que esta manhã, você apenas priorize Jesus. Porque quando você prioriza o Senhor e a obra do Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele entra com salvação, Ele entra com libertação, Ele entra com restauração, Ele entra com livramento. Agora isso é mediante o se entregar a Ele e se entregar com totalidade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Maria Madalena, ela se ofertou para o Senhor Jesus. E a recompensa desta mulher foi estar com o Senhor até o fim. O texto diz que quando Jesus ele foi levado para o sepulcro, aquela mulher esperou o seu período e chegou lá ainda de madrugada. Tamanha era a devoção daquela mulher. O dia ainda estava escuro, mas ela disse: eu vou lá. E quando ela chega lá, a pedra está removida. E aquela mulher, ela se desespera porque ela quer saber quem foi que pegou o corpo do seu Senhor. E o texto diz que aquela mulher, ela corre até os discípulos e conta para eles o que tinha acontecido.
E os discípulos voltam com ela. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando eles chegam lá, que eles se deparam com o túmulo aberto, a pedra removida, os lençóis ali envoltos, e Jesus não estava, mas lá o que eles fazem? Eles simplesmente olham, eles constatam que Jesus não está lá, e eles simplesmente vão embora. Mas Maria não. Maria, ela permaneceu lá. Porque eu creio que ela propôs no seu coração, ela disse, eu não vou sair daqui sem resposta. Eu preciso saber o que foi que aconteceu com o meu Senhor. E o texto diz que Jesus, ele se apresenta a Maria. Mas a dor de ter perdido Jesus era tão grande. A indecisão de não saber aonde estava Jesus era tão grande que ela não reconheceu Jesus. Aleluia. Ela confunde Jesus com o jardineiro e ela diz, meu Senhor, declara para mim, onde foi que tu puseste o meu mestre? Porque eu vou lá. E Jesus olha para ela e diz, Maria. E naquele momento que Jesus chama ela pelo nome, ela reconheceu de imediato que era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem uma particularidade em nos conhecer. E Maria, ela andava com Jesus. E ela conhecia a voz do seu mestre. A voz dele era diferente da voz de outro homem. E naquele momento, ela tenta tocar em Jesus. Ele diz, não, mulher, porque eu ainda não subi ao meu Pai. O privilégio daqueles que servem a Jesus tem a recompensa de poder ouvir Ele chamar você pelo seu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te conhece, aleluia. O Senhor, Ele sabe o teu nome. O Senhor, Ele sabe o teu endereço. Não precisa ninguém contar a tua história para Jesus. Oh, aleluia. Ele te conhece. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, esta manhã, Ele tem te chamado pelo teu nome. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã, mas o Deus a qual eu e você escolhemos servir e escolhemos nos entregar em totalidade para Ele, esta manhã Ele está aqui. E Ele diz, eu te conheço. Eu conheço a tua história. Não precisa ninguém apresentar como você é para mim. Eu te conheço e te chamo pelo teu nome. Que esta manhã você faça como estas mulheres que escolheram priorizar Jesus. Priorize Jesus esta manhã. Diga para o Senhor esta manhã, Senhor, o Senhor tem total liberdade de trabalhar na minha vida.
Diga para o Senhor Jesus: olha, Senhor, o Senhor tem total liberdade de entrar na minha vida e mudar a minha história. Porque o Senhor, Ele mudou a história de Maria Madalena. Aquela mulher que era desprezada, que era rejeitada, ela passou a ter valor. Ela deixou de ser uma mulher conhecida como uma mulher que vivia possessa, para ser conhecida como discípula de Jesus. Olha que coisa linda. Pois você, esta manhã, não é conhecida pela tua história do passado, mas você vai ser conhecida pela história que o Senhor, Ele está escrevendo para você esta manhã. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém?